Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Amém. Capítulo 17. Mateus, capítulo de número 17. A partir do verso de número 1. Eu vou ler até o verso de número 8. Tem alguns irmãos procurando ainda? Mateus 17. Nós lemos em Lucas 17, aqui no início do culto, que o reino de Deus, ele não tem a ver com o lugar, mas o reino de Deus tem a ver com a presença de Deus dentro de cada um de nós. E nós não devemos nos esquecer disso, nós não devemos nos perder de vista em relação à presença do reino de Deus em nós. Tem os nossos visitantes ali, nosso irmão, que bom que vocês vieram. Pode se acomodar, fiquem à vontade, tá bom? Ainda bem que vocês chegaram agora, porque deu uma bronca agora há pouco na igreja, vocês já iam... Amém. Vou esperar os nossos irmãos se acomodarem. Irmãos, olha aqui para mim. O reino de Deus, ele não tem a ver com o lugar, exatamente. O reino de Deus, irmã Nair, não tem a ver com objetos. O reino de Deus não tem a ver com coisas legalistas. O reino de Deus tem a ver com o compromisso que cada um de nós temos para com Deus. Então não adianta nós recitarmos palavras religiosas, não adianta vestirmos camisetas que falam palavras bonitas em relação ao reino de Deus, se de fato nós não dermos espaço para que o reino de Deus se instale dentro dos nossos próprios corações. E nas maiorias das vezes nós encontraremos Deus dentro de cada um de nós. Esse texto que está registrado em Mateus, capítulo de número 17, você consegue colocar aqui, ô Léo, por favor, na tela? Ele fala sobre Mateus capítulo 17, verso 1, a partir do verso 1. Fala sobre o dia em que Jesus se transfigurou em glória para 3 dos seus discípulos e eles viram Jesus. Eles conseguiram ver Jesus na resplandecência da sua glória. E isso nos traz uma lição importante que eu quero deixar ao coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Diz assim o texto: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis
que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Verso 6. Ouvindo-a, os discípulos, ouvindo a voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximaram-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Amém. Nos dias de hoje, muitas pessoas estão perdidas, porque estão com os seus olhos fitos em tantos caminhos, em tantas coisas, e nós temos nos esquecido de olhar para aquele que tem a solução para a nossa causa. Quando eu era bem jovem, eu me lembro que eu li um livro que se chamava Não Perca Jesus de Vista. Maravilhoso esse livro. E nos dias de hoje, quantas pessoas têm perdido Jesus de vista? Têm olhado para a denominação, têm olhado para tantas coisas, e têm perdido a essência de olhar para Jesus. Você tem olhado para Jesus, porque é nele que está a solução para os nossos problemas físicos, os nossos problemas emocionais, os nossos problemas espirituais. A solução para a nossa causa está em Jesus. E por isso nós não podemos perder Jesus de vista. O texto em que nós lemos disse que eles tiveram uma experiência tão extraordinária, e que naquele momento a única coisa que eles enxergavam, irmã Dora, era Jesus. Nós vivemos um tempo de grande religiosidade, mas de poucas pessoas que de fato têm enxergado Jesus. E eu queria convidar você nesta noite, para que nós pudéssemos acalmar o nosso coração e nos concentrar em olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Somente Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas e indagações. Eu estava pensando hoje em relação ao mundo que nós vivemos. Hoje acordamos, acredito que a maioria dos irmãos aqui sabem, não é? As redes sociais cheias de informações. Eu recebi WhatsApp de pessoas que moram em outras cidades me perguntando: o que é isso, pastor? Em relação ao crime que aconteceu nessa noite passada para hoje na nossa cidade. Que coisa terrível, quando imaginávamos que na cidade tão pequena de Quatá poderia acontecer coisas assim, tão aterrorizantes. E nós, irmãos, precisamos nos concentrar em olhar para Jesus, porque é só nele que está a solução para a nossa casa. Se pudesse, eu convocaria a cidade de Quatá a olharmos para Cristo, a olharmos para Jesus, porque é nele que está a solução para todos esses problemas. E nós estamos vivendo nesse mundo, os seus filhos estão e estarão vivendo neste mundo terrível. E a única forma de protegermos os nossos filhos não é colocar grade em volta das nossas casas, não é andar armado, não é colocar nas melhores universidades para nós protegermos os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los não apenas por palavras,
mas ensinarmos com a nossa própria prática de vida a olharmos para Jesus. Você tem feito isso? Não adianta falar assim, filho, você precisa olhar para Jesus. Você tem que dizer, filho, vem aqui. Eu vou te ensinar a olhar para Jesus, a olhar para a palavra de Jesus, a olhar para a orientação que vem da parte de Jesus. Porque o mundo não está fácil. Jesus, e as Escrituras comparam o mundo com muitas metáforas. Uma delas que eu gosto muito é que o mundo é um deserto. O deserto não tem vida. O deserto é um lugar terrível, irmã Nair. E nós vivemos em um deserto de emoções, de princípios de vida. Olha, irmãos, nós vivemos tempos difíceis. É por isso que eu fico preocupadíssimo quando eu vejo famílias inteiras que estão se distanciando de Jesus. Não estão tendo a responsabilidade de levar a sua casa, a sua família, em um lugar onde se fala de Jesus, se ensina de Jesus, se reúne com pessoas que amam a Jesus. Porque a nossa alma, ela está sendo alimentada o tempo todo. E a pergunta é, do que é que nós estamos alimentando a nossa alma e a alma dos nossos filhos? Nesse mundo lá fora, nós vivemos um deserto, mas existe um só oásis, existe um só lugar onde nós encontramos vida nesse mundo, que é na pessoa bendita de Jesus. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão esgotadas fisicamente, onde as pessoas estão esgotadas emocionalmente, onde as pessoas estão esgotadas e cansadas espiritualmente também. Pessoas que correm de um lado para o outro, buscam todo quanto é tipo de coisas e não encontram paz para as suas almas. Mas só tem um lugar, e esse lugar é no Senhor. É só em Jesus que nós encontraremos esse lugar de paz e de tranquilidade para a nossa alma. Esse texto de Mateus 17, Pedro, Tiago e João, eles estavam no deserto e eles viram Jesus. Eu não sei como que está a sua vida, ou a vida da sua família, mas se você se sente cansado, eu queria dizer para você que há muitas coisas que podem te ajudar, mas resolver somente em Jesus. Convido a igreja a olharmos para Cristo com intensidade, a olharmos para Jesus com seriedade, com disciplina, porque é só nele que está a solução para a nossa vida. E é tão bom quando nós temos uma experiência, me entenda, eu vou usar a palavra mística, temos uma experiência espiritual profunda, de nos encontrarmos e enxergarmos Jesus. Em alguns momentos da minha própria história, do meu ministério, em tempos difíceis, eu pude olhar para Cristo e enxergar nele força, graça para poder continuar. Pedro, Tiago e João olham para Jesus e falam: Jesus, vamos fazer umas cabanas aqui, vamos fazer aqui uns lugares aqui para que a gente possa morar aqui, para que a gente possa ficar aqui, porque na presença de Jesus é maravilhoso estarmos. Na presença de Jesus nós não queremos sair jamais. Nós vivemos um mundo de muito barulho. Os movimentos religiosos,
eles têm ficado cada vez mais barulhentos. Mas é interessante que na Bíblia, em alguns momentos, Rogério, como por exemplo Elias, que estava dentro da caverna, a Bíblia diz que veio a tempestade e Deus não estava na tempestade. Veio o trovão, Deus não estava no trovão. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. De repente, veio um silêncio. E Deus estava no silêncio. Quantas vezes nós temos aquietado o nosso coração diante de Jesus? Você tem conseguido fazer isso? Que experiência maravilhosa encontrar Jesus no silêncio da nossa casa. Jesus no Evangelho diz assim: quando você quiser falar com Deus, você entra dentro do seu quarto, fecha a porta e fala com Ele em secreto. Você tem tido essa experiência de falar com Deus na sua casa? É na presença de Jesus, irmãos, que nós temos as respostas para a nossa vida. Tem pessoas que estão indo para as lives. Eu estou falando isso repetidamente porque é algo que está uma febre. Procurando resposta para o casamento, procurando resposta para coisas tão importantes da vida, indo nas lives de pessoas que vocês nem conhecem quem são. Vai para a presença de Jesus. Olha para Jesus. Busca em Jesus as respostas para a sua vida. O verso de número 8 diz que eles não viram ninguém senão Jesus. Há momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos ter um encontro com Jesus. E eu não estou falando aqui de salvação, estou falando para os salvos. Nós precisamos olhar para Jesus. A irmã Diva, tantos anos vivendo uma vida cristã, mas de vez em quando o coração cansa, né, irmã Diva? E nós precisamos olhar para Jesus e contemplá-lo. E quando nós contemplamos Jesus, a presença dele começa a fazer coisas extraordinárias dentro da nossa vida. Acontecem coisas extraordinárias dentro do nosso coração quando nós visualizamos Jesus pela fé. Os olhos espirituais, eles se abrem quando fechamos os nossos olhos físicos. Um dia eu li, concordo. Quando nós fechamos os nossos olhos, temos uma maior capacidade de enxergar Cristo. E nós precisamos fazer isso, irmãos. As pessoas estão desesperadas, mas nós não estamos, porque Jesus ainda se revela para os seus filhos. Jesus ainda se apresenta àqueles que querem vê-lo com um coração sincero e quebrantado. Tem pessoas pegando ônibus aí, indo para São Paulo, na catedral. Tem pessoas indo para tantos lugares, quando nós podemos ter um encontro com Jesus de forma espetacular. E não tem como olharmos para Jesus sem que algo aconteça na nossa vida. Quando olhamos para Jesus, irmãos, algumas coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Eu vou dizer 4 coisas que podem acontecer no nosso coração. Primeiro, nós somos fortalecidos. Verso de número 8, coloca aqui, Léo, para a gente, por favor. Eles viram Jesus. Olha lá, então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Verso 9. E,
Descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus. Não, desculpe, coloca o verso 7, por favor. Isso. Aproximando deles, tocou-lhes Jesus, disse duas coisas nessa frase. Primeiro, erguei-vos. E hoje eu queria ser um profeta de Deus na sua vida e dizer para você que essa mensagem de Jesus é para a sua vida. Eu não sei se você está desistindo de algum sonho, de algum projeto, de alguma oração que você tem buscado há algum tempo e não tem obtido resposta. Assim como esses discípulos, eles estavam cansados por conta do ministério, eu queria dizer para você que Jesus te trouxe hoje aqui para dizer essa palavra para você. Não desanime. Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar prostrada. Primeira palavra e ensinamento que quando nós olhamos para Jesus, nós recebemos dele essa mensagem: erguei-vos. 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 Se levante. Não é hora de parar. Não é hora de desanimar. Não é hora de ficar prostrado. Levante. Anime-se. E eu vou utilizar de toda forma possível, como pastor das vossas almas, para sempre trazer a vocês essa mensagem. Erguei-vos. Não desanimem, meus irmãos, da vida cristã, do chamado, do sonho, da missão de Deus para a sua história. Erga-se. Muitas vezes nós nos levantamos todas as segundas, terças, quartas-feiras, irmã Dora, para ir para o trabalho, para fazer as coisas, mas dentro de nós o nosso espírito está prostrado. Se prostrou aquele dia que você recebeu aquela palavra de maldição, você caiu aquele dia que você errou, aquele dia que você pecou, aquele dia que te amaldiçoaram e de lá para cá você não conseguiu se levantar mais. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: erguei-vos. Erga-se na presença de Deus. Segunda coisa que está aí nesse texto: erguei-vos e não temais. Não é para você se erguer e ficar parado, é para você seguir adiante com coragem. Para viver a vida cristã é necessário ter coragem. Jesus Cristo um dia contou uma parábola e disse assim: olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que constrói uma torre, que antes de construir precisa sentar e ver o valor que vai ter. Ou seja, há um valor que nós devemos mensurar em seguir a Cristo. Como eu disse aqui no começo, seguir a Jesus, irmãos, não é fazer apenas parte de um grupo de amigos, mas é fazer parte da igreja de Cristo que se comprometeu a obedecer o Evangelho de Jesus Cristo em toda e qualquer circunstância. O Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos coragem. Você precisa ter coragem para dizer para os seus filhos o que é certo e o que é errado. Você precisa ter coragem de se posicionar no mundo em que nós vivemos como alguém que ama Jesus. Você precisa ter coragem de abandonar pecados de pensamento ou de atitudes que têm escravizado a sua vida. Há pecados que são de estimação, né? Tem gente que tem um pecado de estimação e não quer se livrar dele. Fica guardando dentro do coração aquele pecado. E o Senhor te diz hoje que você precisa ter coragem de abandonar.
e viver uma vida purificada. Terceira coisa, você consegue colocar em Isaías 6 para mim, ô Léo? Isaías também teve uma experiência de ver Deus. Moisés também teve essa experiência. E o Senhor quer que você tenha também a experiência de ver Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, nós devemos andar olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. A nossa vida tem que ser olhando para Cristo. Em Isaías capítulo 6, verso 1. Eu vou ler até o 7. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Verso 2. Serafins estavam por cima dele. Uma das visões mais extraordinárias da Bíblia está aqui. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado foi perdoado. Primeira coisa, quando nós olhamos Jesus, nós somos fortalecidos. Segundo, nós somos encorajados a seguir. Terceiro, quando nós olhamos para Jesus, os nossos pecados são perdoados. Talvez algo tenha incomodado o seu coração por causa de algo que você tenha cometido, e isso tem te separado da presença de Deus. Mas hoje é dia de perdão de Deus para a sua vida. Um dia alguém perguntou assim para mim: pastor, quanto tempo leva para Deus perdoar? Eu pergunto para vocês, quanto tempo leva para Deus perdoar? O perdão de Deus é instantâneo. Basta que nós nos apresentemos diante dele, com o coração contrito e quebrantado. É que nós temos dentro da nossa cultura religiosa, que advém do catolicismo, uma ideia diferente dessa, distinta dessa. Vê vocês que há esse conjunto de dogmas que criaram uma cultura religiosa cristã, e que lá, para você alcançar o pecado, além de falar com Jesus, você precisa fazer outras coisas. Você precisa fazer algum sacrifício, você precisa pagar uma promessa, você precisa fazer outras coisas. Isso traz para a gente uma ideia. Uma vez eu atendi uma pessoa, falou assim: não, pastor, eu já pedi perdão, eu sei que Deus me perdoa, mas eu não consigo sentir-me perdoado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, irmãos. Olha aqui para mim. Você vai ensinar isso para outras pessoas depois. Nós não temos que nos sentir perdoado. Nós temos que crer que somos perdoados. Eu vou voltar a falar. Vou falar de novo. O perdão de Deus não tem a ver com aquilo que nós sentimos. Tem a ver com aquilo que nós cremos. Eu creio que sou perdoado. Então aí, todas as minhas emoções, os meus sentimentos acompanharão aquilo que eu creio. Uma vez eu vi uma senhora sincera, veio aqui falar comigo, falou: pastor, já faz quase 20 anos que eu cometi um pecado, e até hoje, esse pecado me castiga, eu não consigo me sentir perdoada.
eu pude ministrar no coração dela essas palavras. Eu falei: minha irmã, não tem a ver com o seu sentimento, tem a ver com a sua fé. Você crê que Deus é capaz de perdoar pecados? Pastor, eu creio. Então você está perdoada. Vá e não peques mais. Quando nós olhamos para Jesus, os nossos pecados são perdoados. E recebemos graça de Deus para vivermos uma vida limpa, uma vida de comunhão plena com Deus. Hoje também é dia de você pedir perdão. E quando nós então somos fortalecidos, encorajados, com os nossos corações perdoados, nós estamos preparados para algo extraordinário, que é levar o reino de Deus a outras pessoas. Você pode colocar para mim, por favor, Léo, o verso de número 8, Isaías 6, 8. Depois disso, depois de ouvir que os pecados dele estavam perdoados, Isaías então ouviu uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer usar você para salvar a sua família. Deus quer usar você para fazer a diferença no tempo em que nós vivemos. Você tem sobre você uma missão, um chamado de Deus. Você não foi criado à toa. Você não foi criado apenas para ser alguém no mundo, mas você tem uma missão de Deus sobre a sua vida. Você pode encontrar, olhando para Jesus especificamente, qual é essa missão. Mas a missão você tem de proclamar ao mundo o conhecimento de Deus. Proclamar ao mundo que em Jesus temos solução para os nossos problemas, salvação e vida eterna. E para isso, você precisa olhar para Jesus. Não há curso, não há seminário, não há nada que você possa fazer mais poderoso do que olhar para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, a nossa vida muda. Amém, meus irmãos? Eu queria, no nome de Jesus Cristo, fazer um chamamento a quem está aqui nesta noite. Você tem vivido a sua vida e tem talvez sido um pouco relapso em relação a olhar para Cristo. Olhar para Jesus mesmo. Sentir Jesus como um oásis para a sua história. Sentir em Jesus um refrigério para o seu coração. As famílias, as nossas famílias, todas elas têm dificuldades e problemas. E só Jesus pode solucionar. Eu queria que você pudesse ter esse momento de se, pelo menos, dispor em olhar para Cristo. Encontrar nele a graça para a sua vida e para a sua história. Queria convidar você para se colocar em pé no nome de Jesus.